Boa tarde! Como é que você está? Tudo jóia por aí? Mais um dia aqui, hoje, dia 18, aniversário da minha mãe. Deixa eu colocar aqui hoje qual é o nosso assunto que a gente vai falar na live. Hoje a gente vai falar sobre a desconexão com a nossa feminilidade. Quanto a gente às vezes está desconecta de nós mesmas. E às vezes a gente nem percebe isso, né? E para abundar aqui, convida uma amiga para assistir a live aqui conosco. Tô enviando aqui para as pessoas para assistirem. Então, se você tá aí, seja muito bem-vinda. Eu quero pedir a permissão para entrar na sua casa. Eu tô aqui fazendo essas lives para mulheres, para ativar todo o seu potencial, para ativar esse poder oculto que nós temos e muitas vezes está escondido aí dentro de nós, para a gente se tornar cada vez mais autoconfiante, mais segura de si, porque eu acredito que todas as mulheres merecem viver a sua melhor versão. E eu aqui devolvo a confiança de que você nasceu para ser. E criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas e bem resolvidas. Então, tá pronta para ser uma mulher mais feliz, próspera e bem resolvida? Mas antes, eu quero te convidar para participar do workshop que eu vou fazer domingo. É aulão mais complexo, mais profundo. Ele vai ser gratuitamente, mas ele vai ser interno. Então, para você participar, para você receber o link, basta você ir no link da minha bio e entrar no grupo do WhatsApp. É por lá que você vai receber todas as informações necessárias. Joia? E enquanto isso, vamos começar o nosso assunto. Você já se sentiu alguma vez como se você tivesse que abrir a sua mão contra a sensibilidade, a leveza, para sobreviver à vida moderna? Para se encaixar no mundo que você tá? Muitas vezes nós precisamos ser mulheres sérias, fechar a cara. Para quê? Pra gente ter o nosso respeito. E a gente veste máscara, armaduras. E como que eu tô falando disso? Porque eu já fui essa pessoa. E eu conheço muitas mulheres assim, que acabam se tornando sérias, que não dão risada, que precisa ter sempre essa armadura ali para se proteger, para ter esse respeito, para ser valorizada no trabalho ou nas redes sociais, para ter o respeito dos colegas e gerar autoridade, né, perante as outras pessoas, né, e se mostrar que ela é competente. Você já passou por alguma dessas situações? Então, às vezes a gente passa por isso e a gente precisa fazer cara de séria, né? Muitas vezes a gente passa por ser entupida. Por quê? Porque a gente tem uma armadura que é a nossa defesa. Para quê? Para ter esse respeito. Para quê? Para ser valorizada, para se sentir competente, para se sentir capaz. E agora pensa você num lugar assim, que você não pode demonstrar quem você é, que você não pode viver quem você é, que você precisa se encaixar naquele ambiente porque às vezes o teu emprego está em jogo, ou você precisa fazer aquilo por causa da empresa. E aí fica pisando em ovos, né?
e tem sempre cuidado no que fala, no que faz, porque tem medo de perder o trabalho ou de perder a cliente. Por quê? Tem o risco dela não comprar mais de mim, depender do que eu falo. Por que tudo isso? Por que eu preciso me encaixar? Você já se fez essa pergunta? Você já viveu assim? Eu vejo que muitas mulheres às vezes se enfeiam para ir trabalhar ou para vender. Eu já ouvi histórias de mulheres lindas e elas se enfeiavam. Iam mal vestida, iam de qualquer jeito, não evidenciava sua beleza. Por quê? Porque tinha crenças que senão ela podia perder o emprego. Ela não podia ser tão boa assim. E quem colocou isso em nós? Quem que instalou isso? E a gente acaba vivendo no quê? Uma vida aonde que a gente vai sempre estar em busca do esforço, do trabalho duro, da escassez. Quais são os padrões que você tem sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre o que você precisa fazer, né? E aí, muitas vezes a gente não vive a nossa feminilidade. Porque o feminino, ele é a leveza, ele é a abundância. Essa é a nossa natureza. Nós somos geradoras de vida. E aí, muitas vezes, para se inserir no mercado de trabalho, a gente acha ruim, ou as pessoas que contratam, enfim, não sei. Mas eu já fui essa pessoa que falava, meu Deus, a gente menstrua, tem filho e tem que dar conta disso tudo. Por quê? Porque a sociedade impõe um plano. E aí você acha que é errado a sua natureza. Por quê? Porque a gente precisa se inserir nesse mercado, mas está totalmente errado a maneira que foi mostrado para nós. E aí a gente acha que não pode mais menstruar, aí entra os anticoncepcionais, os chip que hoje muitas mulheres usam. Isso é um plano que criaram para você. E muitas pessoas acham que vem para facilitar a vida. E pelo contrário, isso vem para tirar a sua própria natureza. Porque a gente vive num mundo onde que está valorizando a força, a razão, o controle acima de tudo. E aí a gente foi ensinada que para a gente ser bem-sucedida, a gente precisa ser o quê? Mais durona, mais racional, menos vulnerável. Porque ser vulnerável mostra que nós somos o quê? Fracas. Mas será que esse é o verdadeiro caminho? Será que isso está certo? Aí, nós geralmente, mulheres, nós temos já um plano pré-determinado, que fala, ó, você estuda. Aí depois você estuda, acha uma carreira para você seguir, uma profissão. Aí você casa, você tem filhos. E aí eu vejo que às vezes, muitas mulheres, se não segue esse padrão, elas não estão encaixadas na sociedade. E muitas não conseguem bancar isso. E aí dá problemas mentais, problemas emocionais, né, psicológicos. Por que toda essa pressão? Por que precisa ser assim?
Por quê? Porque a gente aprendeu que para conquistar o nosso espaço, por exemplo, num ambiente predominante masculino, ou até em casa, né? A gente precisa o quê? Se moldar. E aí a gente troca a nossa sensibilidade por força. A nossa intuição pela razão. E aí não há espaço para a gente ser vulnerável, para a gente ir na leveza, porque isso é visto como fraqueza. E se você quer ser uma mulher poderosa, a sociedade te diz que você não pode ser feminina. É incompatível você ser sensível e leve, é incompatível com você ser forte, inteligente, bem-sucedida. Será mesmo que é isso? E aí, nesse processo, a gente sacrifica muitas coisas, e principalmente o nosso feminino. A conexão com o nosso próprio corpo, com a nossa intuição, com a nossa essência. E aí a gente passa a competir, a gente passa a controlar, a gente passa a endurecer. Para quê? Para sobreviver. E aí hoje muitas pessoas estão sobrevivendo. Por quê? Porque estão desconectas de si mesmas. E o que leva toda essa desconexão? Que impacto que gera na nossa vida? Porque não é só sintomas físicos, mas também entra sintomas emocionais. E o nosso corpo, a nossa mente, ela começa a dar sinais. Como? De esgotamento, sobrecarregada, sem energia. Tudo isso vai evidenciando. A gente vai perdendo prazer pelas pequenas coisas. Não é assim que funciona? E aí a gente sempre tá alerta, sob controle, sempre ali pronta para se defender. E aí a gente se desconecta com a nossa própria essência. A gente se torna o que? Mais rígida, menos aberta em receber. E aí a gente quer controlar tudo isso. E aí a vida acaba sendo uma porcaria. E aí quando a gente perde também a nossa intuição, que a gente começa a viver mais na razão, ser mais racional, e a mulher é mais emocional, é como se a gente perdesse a nossa própria magia, o nosso próprio poder. E como que a gente pode resgatar isso? Se conectando com nós mesmas, indo profundamente, sendo vulnerável, encontrando a nossa feminilidade, ouvindo a nossa intuição, tendo momentos que eu possa me sentir, como simples toque de você passar um creme no corpo, no rosto, de você se olhar no espelho e falar palavras boas, bonitas para você. E é permitir não querer controlar todas as coisas. É viver esse lado mais feminino. E aí entra em pequenos detalhes, é você ir num restaurante com o seu esposo, deixar que ele puxe o cartão para pagar a conta, você deixar abrir a porta do carro, não querer ter o controle das coisas. É viver a vida como se tá tudo sob controle, não tenho nada de preocupação.
É assim que a gente precisa viver. A gente precisa viver a nossa leveza, a nossa intuição. Saber o que o nosso corpo está falando, o que o nosso corpo está pedindo. Sentir mais. E aí eu quero te convidar para uma jornada, aonde você pode equilibrar essa força, né? Com suavidade, a sua razão, trocar pela intuição, que você se reconecte com você mesma, com o seu feminino e que você se torne mais forte do que você é hoje. Que você seja uma mulher que tenha mais poder. E para isso, eu vou fazer domingo um workshop, o plano, que se chama O Plano. E se faz sentido para você, eu te convido a participar. Então basta você entrar no link da bio e se inscrever lá e entrar no WhatsApp, que você vai receber todas as informações por lá. Então, se isso faz sentido para você, eu te convido a participar desse workshop. E lembre sempre que a sua feminilidade, ela não é um obstáculo. Ela é uma fonte de poder. É uma fonte de poder inesgotável. E quando você acessa ela, ninguém te segura. Você começa a viver o jeito mais verdadeiro, mais feliz, mais leve e sendo muito mais segura de si. E esse é o meu convite para você. E se você está assistindo essa live aqui e fez sentido para você, escreva aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Que isso serve até de incentivo para mim do conteúdo que eu tô criando aqui. Certo? Então quero agradecer a presença aqui de todos que disponibilizaram o seu tempo, que eu disponibilizei o meu tempo para estar aqui com você. E eu valorizo isso. Eu me valorizo. E quando eu me valorizo, as coisas começam a fluir melhor na vida. Então tenha um excelente dia e até amanhã.